Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14. Quero ler com os irmãos os versículos 5 até o versículo 11. Está escrito assim: Números 14, dos versículos 5 ao 11, está escrito assim. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Amados, aqui nós vemos a continuidade do capítulo de ontem, que nós vimos o relatório dos espias. Qual foi o relatório? Nós vimos que só Josué e Calebe tinham um relatório positivo, os outros eles espalharam um relatório negativo acerca da terra, minaram a mente e o coração de todos os israelitas. E aqui no começo do capítulo 14 nós vemos que os israelitas começaram a se queixar contra Moisés e contra Arão. E eles começam a falar: quem dera nós tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que que o Senhor nos trouxe para cá? Para nos deixar cair a espada? Para que as nossas mulheres e os nossos filhos sejam tomados como despojos de guerra? Seria melhor voltar para o Egito. E eles disseram entre si: vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Amados, Deus já havia feito milagres sobrenaturais aqui à vista de todo o povo de Israel. E de repente, o que eles decidiram? Acreditar no relatório negativo daqueles 10 espias. Não ouviram Josué, não ouviram Calebe, não ouviram as palavras de Deus que haviam sido proferidas por intermédio de Moisés, dizendo que Deus já havia dado aquela terra a eles. Era só eles terem coragem, mas aquela terra era deles. Deus havia estabelecido isso. O que eles decidiram? Ouvir o relatório negativo e se rebelaram contra Deus a ponto de dizer que preferiam ter morrido no Egito ou naquele deserto e que queriam voltar para o Egito, que escolheriam um líder, um chefe para voltar para o Egito, queria liderar eles para voltar para o Egito. Aí vem esse texto que nós lemos. Moisés e Arão, eles se prostram com o rosto em terra. Josué e Calebe, eles rasgam as suas vestes e eles começam a declarar ao povo: Ei, a terra que nós percorremos, ela é excelente, ela é maravilhosa. O Senhor, se agradando de nós, nos entrega essa terra nas nossas mãos. Nós só não podemos nos rebelar contra o Senhor e ter medo do povo. Nós só precisamos crer. Vamos adiante. É como se eles estivessem falando isso. E aí o que o povo quis? Apedrejá-los. Eles estavam trazendo um relatório de Deus, em concordância com a vontade de Deus, palavras totalmente alinhadas com a promessa de Deus. Vocês não se revoltem, não se rebelem contra Deus e não tenham medo, porque o Senhor é por nós vamos entrar naquela terra. E o que o povo quis? O povo desejou apedrejá-los. Aconteceu tudo isso e então vem a glória do Senhor se manifestando a todo o povo, não só para os sacerdotes, não só para Moisés e Arão, mas para
todos os israelitas. Então o Senhor fala com Moisés: até quando? Até quando, Moisés, esse povo vai fazer pouco caso de mim? Até quando eles vão se recusar a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Amados, nós podemos extrair um grande aprendizado para a nossa vida aqui. Até quando nós vamos resistir em confiar 100% em Deus? Muitas vezes, amados, nós pensamos: mas eu confio em Deus, eu creio em Deus. Mas será que nós de fato cremos 100% na suficiência de Cristo Jesus e de sua palavra? Ou será que quando os problemas aparecem, quando os relatórios negativos aparecem, quando as situações desafiadoras surgem na nossa vida, nós nos tornamos como esse povo aqui, que dá ouvidos às mentiras ao invés de ouvir a verdade de Deus e começa a se rebelar contra Deus, começa a dizer palavras que são contrárias às verdades de Deus? Amados, que eu e você, nós nos posicionemos como Josué e Caleb, que nós possamos aprender a crer na suficiência do nosso Deus. E aqui eu quero dar alguns exemplos na nossa vida prática. Amados, a palavra de Deus é a verdade de Deus para nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina, nos encoraja, nos mostra o caminho. E ela nos declara verdades essenciais, fundamentais de Deus para nós. E muitas vezes nós resistimos. Nós não temos crido no que a palavra de Deus nos diz. E nós precisamos depositar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Não podemos continuar agindo como se as situações ao nosso redor fossem a verdade e a palavra de Deus fosse apenas a palavra de um filósofo qualquer, apenas um livro escrito há muito tempo atrás. Não, amados, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é poderosa, é a voz de Deus falando conosco. As escrituras são completamente e totalmente inspiradas pelo Espírito Santo e úteis para nós. Nós precisamos crer no que a Bíblia diz. E tem muita gente que está igual esse povo aqui, resistindo. É como se Deus estivesse perguntando: até quando vocês vão resistir e não vão crer em mim? Até quando vocês vão me tratar com pouco caso? Vocês não vão dar valor à minha palavra? Até quando? E hoje eu quero falar com os irmãos sobre 3 verdades fundamentais para a nossa vida cristã que muitas vezes nós damos pouco caso. Nós não valorizamos essas verdades que estão aqui na palavra de Deus. Agimos como esse povo israelita agiu, fazendo pouco caso de Deus, não acreditando, resistindo a confiar em Deus. Amados, a Bíblia nos garante que a vida do justo é pela fé. Nós precisamos crer, confiar no que a palavra de Deus nos diz, na plenitude de quem Cristo é. E a plenitude de quem Cristo é envolve, inclui a palavra de Deus. E eu quero falar então aqui sobre 3 verdades que nós precisamos crer, confiar. Não podemos fazer pouco caso dessas verdades. Pelo contrário, precisamos o que? Ser guiados por essas verdades, confiar, porque essa é a verdade de Deus, é a verdade da palavra de Deus para nós, para mim e para você. Primeiro, o Senhor Jesus já conquistou uma salvação completa para nós. O que é essa salvação completa? É a nossa justificação, a nossa santificação e a nossa glorificação. Se nós estamos em Cristo, nós nos tornamos participantes dessa salvação completa. O Senhor já nos justificou
Então, nós temos uma vida aprovada diante de Deus, justos diante de Deus, por causa de nós mesmos? Não, por causa do que Cristo fez. Nós recebemos isso por meio da fé. É graça de Deus derramada sobre nós. O Senhor Jesus é aquele que nos santifica. Nós precisamos crer nisso. Não é na força do nosso braço que nós seremos santificados. Não é no poder da nossa força. Não, é no poder do Senhor, de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus e da sua palavra agindo em nós. O processo de santificação envolve nossa colaboração, mas não significa que é na força do nosso braço. A nossa colaboração no processo de santificação é nos rendermos em comunhão com Deus, em estudo da palavra, meditação da palavra e oração e louvor a Deus. Não significa que é na força do nosso braço, mas é na força que vem de Deus. E a glorificação é a nossa salvação futura que o Senhor já profetizou, já determinou que todo aquele que está em Cristo Jesus passará pela glorificação. Seja no arrebatamento, recebendo a glorificação ainda vivo, sendo arrebatado vivo e recebendo o corpo glorificado, ou para todo cristão que já morreu, ou nós, se morrermos, nós seremos o que? Ressuscitados e receberemos o nosso corpo o que? Glorificado. Essa é a promessa, é a verdade de Deus para mim e para você. Deus falou que em Cristo Jesus nós temos a salvação completa. Justificação, santificação e glorificação. Precisamos crer e viver essa verdade. Quantas pessoas que não conseguem desenvolver um relacionamento de paz com Deus porque acham que não são merecedores? Ou quantas pessoas estão prisioneiras à religiosidade, tentando fazer milhares de coisas para chamar a atenção de Deus, achando que é na força do braço? Não, amados, é Cristo quem fez e a palavra dele nos garante isso. A palavra nos garante que é pela graça que somos salvos. E essa salvação, como eu mencionei, é a salvação completa. É pela graça de Deus que nós somos justificados. É pela graça de Deus que nós somos santificados dia após dia após dia. Participamos desse processo de santificação. E é pela graça de Deus que seremos glorificados. Precisamos crer nisso para viver isso, senão nós não conseguimos desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal, pacífico com Deus. Cristo Jesus já fez isso. Precisamos o que? Crer. Tem muita gente resistindo, não crê nessa verdade. Começa, eu não mereço, ninguém merece. Todos estão destituídos da glória de Deus e precisam de Cristo Jesus. É por causa da obra de Cristo que nós somos justificados diante de Deus. Não é pelo nosso merecimento, não é pelo nosso mérito. E tem muita gente achando que é na força do braço. É porque eu dizimo, é porque eu oferto, é porque eu jejuo, é porque eu oro. Não! Todas essas coisas você faz para desenvolver um relacionamento com Deus. Para obedecer a Deus e os seus princípios. Por quê? Porque Cristo já te salvou. Cristo já te justificou. Não é para você alcançar a salvação. Então, essa verdade precisa estar bem nítida na nossa mente e no nosso coração, para que nós creiamos plenamente nessa verdade. Somos justificados por meio de Cristo Jesus, somos santificados por meio do poder da atuação do Espírito Santo de Deus em nós e da palavra de Deus que é viva, poderosa e eficaz, e seremos glorificados. Essa é a verdade de Deus para nós. A segunda verdade, então, a primeira é a salvação completa. Precisamos crer, não podemos resistir a essa verdade que Deus estabeleceu. A segunda verdade, amados, que eu quero falar aqui é sobre provisão financeira, sobre dinheiro. Tem muitas pessoas se desviando da genuína fé em Deus, se voltando para a ganância, para o amor ao dinheiro. A única vez que Jesus falou que é impossível nós servirmos a dois deuses ao mesmo tempo foi quando ele falou: é impossível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Amados, o dinheiro precisa ser o nosso servo, nunca o nosso senhor.
Quem nos dá a provisão e abre portas para nós é Deus. Nesse mundo ganancioso, avarento, orgulhoso, egoísta, que busca o dinheiro a qualquer custo, nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz, que enquanto nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, depois você lê Mateus capítulo 6, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor provê todas as coisas que precisamos, porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele é pai. O Senhor Jesus diz: se um pai humano, vocês como humanos sabem dar boas dádivas aos seus filhos, se o seu filho te pedir um peixe, você não vai dar uma cobra? Se o teu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra? Imagine o vosso Pai Celestial, Ele sabe exatamente do que vocês precisam, então busquem em primeiro lugar, coloquem o coração, o propósito da vida de vocês não seja ganhar dinheiro, mas o propósito da vida de vocês seja conhecer a Deus, porque esta é a vida eterna. Jesus disse, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Senhor. Amados, a vida eterna é conhecer a Cristo Jesus, o nosso Deus. Essa é a vida que o Senhor conquistou para mim e para você. O propósito da nossa existência é conhecer a Deus. Sim, precisamos trabalhar, precisamos pagar contas, precisamos de todas essas coisas, mas quando colocamos como propósito da nossa existência conhecer a Deus, aí sim, todas as coisas vão sendo alinhadas por Deus. Deus vai nos direcionando, Deus vai abrindo portas, Deus vai provendo, Deus vai suprindo. Nós temos vivido uma geração de crentes que, infelizmente, é o que está escrito na carta a Timóteo, abandonaram a fé por causa do amor ao dinheiro. A vida deles não é por propósito, a vida deles é para ganhar dinheiro, é para ter dinheiro, eu preciso de dinheiro. Deus sabe que nós precisamos de dinheiro para viver aqui nesse mundo. É claro que Ele sabe. Precisamos pagar as contas, precisamos comer, Ele sabe do que nós precisamos. Onde está o nosso coração? Servindo ao dinheiro ou servindo a Deus? Colocando o dinheiro como nosso servo ou estabelecendo o dinheiro como o Senhor da nossa vida, que determina as nossas decisões, as nossas escolhas? As pessoas não procuram mais trabalho por propósito. Senhor, qual que é o propósito de Deus para minha vida profissional? Não, elas procuram apenas por dinheiro. Não interessa se é propósito, se elas vão se adaptar, se elas vão gostar, se elas vão se sentir bem. Ganhou dinheiro, tá valendo. A vida, o coração está voltado para quê? Dinheiro. E hoje em dia, mais do que nunca, o dinheiro fácil, sem trabalho. E a Bíblia diz que o dinheiro, aquele que trabalha, é digno de receber o seu dinheiro. Aquele que trabalha é digno de conquistar as coisas, mas as pessoas não querem mais, elas querem o dinheiro fácil, sem ter trabalho, sem fazer nada. Ou seja, o coração está voltado para quê? Para o dinheiro. Não é mais conhecer a Deus, não é mais viver um propósito divino, não é mais manifestar a vida de Cristo, não é mais revelar Cristo ao mundo. Mas uma boa parte dos cristãos vive apenas por dinheiro. Suas decisões são fundamentadas no seu bolso e não pela fé na suficiência de Cristo Jesus. As suas escolhas, elas são feitas baseadas no bolso e não na palavra de Deus. Então essa é a segunda verdade que nós precisamos crer, e tem muitos que estão o quê? Resistindo. É como se Deus estivesse falando: até quando? Até quando vocês vão resistir a mim e vão servir ao dinheiro, ao invés de servir a mim? Ao invés de crer em mim? Quando nós lemos as cartas para as igrejas do Apocalipse, nós vemos a situação da igreja de Laodiceia, que profeticamente representa a igreja dos últimos tempos. É uma igreja que olha para o dinheiro. Eu enriqueci, eu tenho dinheiro, eu sou ótima. Eu tô bem. Aí Deus olha para essa igreja e diz assim: tá bem não. Vocês são pobres, cegos, miseráveis, nus. Vocês precisam se arrepender, porque o coração daquela igreja estava no dinheiro e eles conquistaram tantas coisas, casas, carros, templos maravilhosos, que não conseguiram perceber que não era Deus que estava entregando aquilo ali para eles. Amados, que eu e você, nós tenhamos o nosso coração
na suficiência de Cristo Jesus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e crendo que o Senhor é o nosso provedor. Ele nos capacita, ele nos direciona, ele abre portas para nós. Nós não precisamos colocar o nosso coração no dinheiro. Que nós, em nome de Jesus, coloquemos o nosso coração em Cristo Jesus, na sua palavra. E a terceira verdade é a paz. Jesus disse: eu dou a paz a vocês, não dou como o mundo dá, eu dou a minha paz. E a paz de Jesus, que é Ele mesmo, Ele é a nossa paz, como está escrito em Efésios, é a paz que excede todo o entendimento humano. Não é uma paz apenas isenção de problemas ou dificuldades, não. É a paz que vai além do nosso entendimento humano. É a paz que nós podemos estar enfrentando os maiores problemas, que o nosso coração descansa no Senhor. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Numa geração extremamente ansiosa, com tantas e tantas doenças emocionais, psíquicas, o Senhor tem nos chamado para confiar que Ele de fato é a nossa paz. Mas nós precisamos acreditar nessa verdade. Precisamos ler essa verdade e crer nessa verdade. Amados, quantos de nós têm resistido, como o Senhor falou aqui com aquele povo? Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando esse povo se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que eu já manifestei, até quando muitas vezes nós estamos resistindo ao Senhor em crer na suficiência de Cristo Jesus, mesmo sabendo toda a obra redentora que Cristo Jesus realizou, mesmo sabendo que o Espírito Santo de Deus vive em nós, está em nós, nos guiando, nos direcionando, nos capacitando. Por que quantas e quantas vezes estamos resistindo a Deus? Até quando vamos resistir em crer na suficiência de Cristo Jesus? Até quando vamos nos amoldar ao padrão de vida desse mundo? Até quando vamos viver mergulhados na preocupação, no amor ao dinheiro, no complexo de inferioridade ou então de superioridade, acreditando na capacidade própria, ao invés de confiarmos na capacidade que vem do Senhor? Até quando nós viveremos assim? Amados, que eu e você, nós possamos nos voltar de todo o nosso coração ao Senhor. E amados, até mesmo quando nós estamos no caminho, estamos ali vivendo com Deus, tem momentos da nossa caminhada que nós precisamos assim parar, refletir, analisar, como o apóstolo Paulo escreveu: examine-se a si mesmo para ver se você de fato está na fé. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Será que eu estou resistindo a Deus em alguma área da minha vida? Será que eu estou resistindo à verdade da palavra de Deus em alguma área da minha vida? Talvez essas 3 que eu mencionei aqui não se encaixem na tua realidade. Mas se você parar e começar a estudar a palavra, talvez o Espírito Santo queira te guiar em algo, em alguma situação específica para a sua vida, que talvez você esteja resistindo. Você, ao invés de confiar no que a palavra de Deus diz a respeito dessa situação, você acredita em você mesmo, nas soluções que o mundo traz, na sabedoria do mundo. Você tem se deixado amoldar pelo mundo, você tem se rebelado contra Deus, você tem vivido fundamentado no medo, oprimido pelo medo. Olha as palavras de Josué e Caleb. Quando eles rasgaram as suas vestes, eles disseram: ei, a terra da promessa é maravilhosa, é excelente. Deus quer entregar essa terra para nós. E aí eles dizem: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo inimigo. Não tenham medo. Quantas pessoas não desfrutam da paz que a palavra de Deus nos garante que nós temos em Cristo Jesus, porque vivem fundamentadas e aprisionadas ao medo? Até quando você vai resistir em crer na palavra de Deus? A Bíblia diz: lança todos os seus cuidados,
todas as suas preocupações a Cristo Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Entrega em oração todas as suas preocupações, porque o Senhor inundará a tua mente e o teu coração com a paz que excede todo entendimento. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Até quando, amados, nós vamos resistir em crer nas verdades de Deus para nós? Amados, as situações ao nosso redor estão terríveis e eu não quero ser pessimista, que isso não é ser pessimista, mas é ser bíblica. Elas ficarão cada vez piores. A Bíblia nos garante que quanto mais se aproxima da volta de Jesus, os dias ficariam cada vez mais terríveis, mais difíceis de se viver. Ou seja, o que nós precisamos? É confiar na verdade de Deus. É nos encher da palavra de Deus e crer no que Deus nos diz. Isso é o que nós precisamos. Num mundo que está indo de mal a pior, a moralidade desse mundo está cada vez mais decadente, como a Bíblia já nos diz que seria como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló. Ou seja, a moralidade está cada vez mais decadente. A vida está cada vez mais sem valor. As pessoas não valorizam mais a vida. Qualquer mata, faz não sei o que, ninguém mais valoriza a vida. A ideia das pessoas, o pensamento das pessoas é completamente contrário da palavra de Deus e isso vai ficar cada vez pior. A imoralidade, a impureza, a ganância, o orgulho cada vez aumenta, a maldade cada vez aumentando mais, o amor se esfriando. De muitos e muitos cristãos, o amor tem se esfriado. Por quê? Porque estão resistindo a crer na verdade de Deus para nós. Até quando? Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Até quando vocês farão pouco caso da minha palavra, que é a verdade? Até quando vocês vão resistir e não vão crer na minha palavra? E vão continuar crendo no diagnóstico do mundo, na situação do mundo, nas circunstâncias? Amados, o justo é chamado para viver pela fé. Não tem outro modelo de vida para nós. Nós que somos cristãos, o único modelo de vida para nós é fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus. É por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus, para crer na palavra de Deus. Muitos não conhecem. Como que eles vão crer se eles não conhecem? Deus tem nos chamado para nos relacionarmos intimamente com Ele, através do estudo, da meditação na palavra de Deus e da oração, para que nós possamos crer, confiar no Senhor, não resistir a Ele, pelo contrário, nos render completamente, confiando na suficiência da palavra de Deus e na obra de Cristo Jesus em nosso favor. Que eu e você, nós sejamos como Josué e Caleb, que olharam a terra prometida e viram a excelência que era, porque era a promessa de Deus. E quanto aos inimigos, olha as palavras deles. Não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Aleluia! É isso que nós fazemos com os nossos inimigos. Nós vimos ontem alguns inimigos da nossa promessa que nós precisamos vencer. E é crendo nas verdades de Deus que nós vencemos esses inimigos. E assim como eles declararam, nós não precisamos ter medo. Vamos devorá-los como se fossem pão. Aleluia! Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Nós podemos nos estabelecer plenamente em Cristo Jesus, crer na suficiência do nosso Deus e viver plenamente a vida que Ele mesmo conquistou para nós. Vida abundante, vida cheia de paz, vida que tem provisão, não precisamos temer a falta, o Senhor sabe do que precisamos, e vida em que nós somos justificados por Deus e estamos no caminho, trilhando o caminho da santificação. E o Senhor é quem vai trabalhando em nós, nos moldando, nos santificando, nos transformando, para que dia após dia nós sejamos mais e mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Amados, que eu e você, nós tenhamos essa fé, essa confiança
em nome de Jesus, que nós não resistamos mais em crer na palavra de Deus, na verdade de Deus para mim e para você. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, Pai. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque o Senhor é a nossa justificação. O Senhor é a nossa salvação completa. Obrigada porque no Senhor nós temos provisão, temos sustento, tudo o que precisamos, o Senhor sabe. Pai, obrigada porque o Senhor é a nossa paz. Não precisamos viver preocupados, ansiosos, medrosos, sendo sucumbidos pelo caos desse mundo. Não precisamos, podemos desfrutar da paz que excede todo o entendimento humano. Obrigada por isso, Pai. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a crer, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Então nos ajuda a depositar plenamente a nossa fé em Ti, na Tua palavra, na Tua verdade, Senhor. Nós queremos viver, não queremos resistir ao Senhor, não queremos resistir à Tua palavra, pelo contrário, não queremos fazer pouco caso da Tua palavra, pelo contrário, queremos comer as Tuas palavras como o alimento genuíno que nós temos. Assim como Jeremias falou, quando vi as Tuas palavras, eu as comi. É assim que nós queremos viver, nos alimentando, nos enchendo da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a viver assim, Espírito Santo. Nós precisamos, dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Queremos que a nossa vida seja uma vida fundamentada em Cristo Jesus, enraizada em Cristo Jesus, uma vida de fato pela fé na suficiência de Cristo Jesus e Sua palavra. É assim que queremos viver, para a Sua glória, Pai. Nos ajuda nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.